Vida é muito boa. Conexão boa. Bom dia, Fê. Bom dia. Bom dia, Meire. Bom dia. Bom dia, Ana. Eliane. Bom dia. Hoje é Dia das Crianças aqui no Brasil. E, gente, dedinho na tela pro TikTok chamar as pessoas, que hoje eu estou com 1 hora de atraso. Bom dia. Bom, bom dia. Vamos falar sobre traumas infantis, traumas da nossa infância, essa vida de adulto que é um pouco emperrada, às vezes esse comportamento choroso, tudo dói, se sente não pertencente aos locais, à família. Vamos falar um pouquinho sobre essa dinâmica familiar, tá? Estou rouco um pouquinho. Aqui na minha cidade hoje é dia de festa, é uma cidade que comemora a questão de Nossa Senhora. Eu, lógico, né? A fruta não cai muito longe do pé, eu também me sinto muito acolhida por Nossa Senhora. Eu tenho uma formação familiar católica e não frequento, mas me sinto muito acolhida e eu gosto das festas de Nossa Senhora. Aqui tá desde as 6 da manhã soltando olá de Portugal, que legal! Célia, bem-vinda! Estou 2 minutinhos aguardando as pessoas chegarem. Gente, dedinho na tela para o TikTok espalhar. Vamos falar sobre dinâmicas familiares. Hoje, como o Dia da Criança, um pouquinho de trauma infantil, tá? Aí estou contando que eu me atrasei com 1 hora de atraso, que eu estava nos festejos de Nossa Senhora. Eu havia esquecido e não avisei ontem sobre os festejos aqui de Nossa Senhora. Todos bem? Todo mundo bem? Como está o meu intestino? Leonardo Martini, o intestino anda bem, e o seu? E o seu? É... Então, muita água. Olha lá, o Leonardo analisa as pessoas pela internet, pelo visto. Gente, trauma familiar, essa dinâmica familiar, ela é muito complexa. Porque assim, às vezes o que a gente vivencia na infância nos impacta. Leonardo, eu vou pedir para você não ficar colocando outro assunto aqui não, porque esta live é uma conversa, é uma proposta minha, é uma conversa terapêutica, e você ficar escrevendo aí do intestino não tem nada a ver do que eu estou falando, tira o foco do meu assunto, eu acabo tendo que prestar atenção no que você está falando. Assim, aqui eu prezo muito a ética, no sentido que a gente não vai na live dos outros fazer propaganda do nosso trabalho, não. Quando a gente quer fazer propaganda no nosso trabalho, ajudar as pessoas, a gente abre uma live, porque aí as pessoas que estão interessadas no assunto da pessoa que abriu a live se conectam. Isso é a ética do mundo. E a gente precisa se como que é uma palavra adocicada? A gente precisa se moldar, a gente precisa nos educar para que este espaço aberto de internet não fique chato para ninguém. Então eu vou te pedir a gentileza que este espaço é meu.
é sobre a conversa terapêutica. E se a gente quer um mundo ético, se a gente está batalhando por um mundo melhor para todos, nós temos que ser a alteração no mundo que a gente quer. Não é verdade, gente? Não adianta nada a gente propagar ética, propagar boas coisas, se a gente não respeita espaços mínimos. E o respeito é tudo, não é verdade? Se cada um ficar entrando aqui, fazendo propaganda do trabalho, me tira o foco. Eu vim com uma proposta para falar de traumas infantis. É um feriado, eu poderia estar no meu jardim cuidando das plantas, mas eu optei em estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha vivência de mais de 20 anos como farmacêutica e terapêutica. Eu espero que as pessoas não se sintam ofendidas, porque não tem motivo para se sentir ofendidos, né? Na verdade, eu estou apenas pontuando que é ética, né, gente? Não vem aqui no meu espaço fazer propaganda, não tirar o meu foco. Abra o seu espaço, abra o seu espaço, abra a sua live, me convide, se eu puder, eu terei o maior prazer de participar também. Tudo bem? Então nós precisamos ser a transformação que a gente tanto reclama do mundo. Tanto reclama. O brasileiro reclama tanto de corrupção. O brasileiro continua tanto a reclama, né, de corrupção e de ética, e nós precisamos melhorar a nossa questão. E essa questão do trauma infantil é até interessante que permeia um pouquinho essa questão da ética, porque na verdade nós não paramos para pensar, poxa, será que eu estou sendo antiético? Será que eu estou sendo corruptível nas minhas ações? Porque a gente tem um ego tão machucado, um interior às vezes tão machucado, tão sedento de carinho, que a gente não percebe que às vezes estamos sendo antiéticos até com os nossos próprios sentimentos. Bom dia, Melicoca, bom dia. Os gatinhos estão bem? Estou com 6 filhotes de uma gata de rua aqui, de novo no meu quintal. Bom dia. Gente, água é vida. Então, essa questão de trauma, gente, trauma infantil, isso impacta, porque o trauma infantil, o trauma emocional, não é só aquele trauma que do bater, do abuso. Às vezes, existem traumas muito sutis e que a gente não se dá conta. Por exemplo, de não conseguir se sentir amados. Às vezes eu pergunto assim para a pessoa, né, que vem com uma dor de estômago. Eu gosto da dor de estômago como exemplo, porque dor de estômago é muito fácil de compreender, tá? Gente, dedinho na tela pro TikTok espalhar, e quem tiver uma rosinha para me doar, eu estou fazendo parte da campanha do TikTok, fica melhor para mim. Não faz diferença. Ai, o Marcos, que lindo! Um coraçãozinho. Estou ensinando Maria Guilhermina a fazer um coraçãozinho. Obrigada. Muito obrigada, gente. Quem se sentir acolhida pelo Marcos, abraça o Marcos lá. Depois eu vou lá, Marcos. Então, assim, olha um chocolatinho. Obrigada. Ai, que delícia. Muito obrigada. Olha o Marcos aí, gente. Abraça o Marcos. Então, o que a Melicoca também. Abraça a Melicoca que ela é o show. Então, o que acontece? Trauma infantil não é só aquele trauma, nossa, fui espancada pelo pai. Às vezes a criança, ela é tão tolhida, tão colocada dentro de uma caixinha de comportamento que o adulto acha adequado, e quando adultos a gente não consegue se libertar desta caixinha que nos colocaram, e a gente vive uma vida inteira
O que que é esse? É a ansiedade. Eu tenho um vídeo lá no YouTube que eu falo da causa oculta da ansiedade, porque está muito na moda, né? Quem aqui não se sente ansioso, ansiosa de vez em quando? Está muito na moda esta questão da ansiedade. Muito. Ai, eu estou ansiosa. Ansiedade é verdade. As palavras machucam de verdade. E não só as palavras, mas o não olhar, o não acolher quando a criança precisa. Isso também é um impacto muito grave na vida. Gente, dá tapinha na tela aí para subir a live. Então, o que, que acontece? Essa ansiedade não é porque, nossa, eu não consigo viver o presente, eu quero dominar o futuro, mas não consigo me libertar do passado, não vivo bem o presente. Isso é muito superficial a respeito do que é a ansiedade a partir da minha visão terapêutica. Aqui ninguém é verdade absoluta, mas da minha visão terapêutica, a ansiedade, ela tem uma causa mais embaixo, a raiz, vamos dizer assim, desta ansiedade está lá na nossa primeira infância. Vou dar um exemplo porque é simples. Por que, que eu acredito muito isso? É uma filosofia sistêmica das feridas emocionais. Quem conhece essa filosofia é a filosofia que embasa a maioria dos meus trabalhos, e o floral ele foi desenhado na terapia sistêmica a partir dessas feridas emocionais. O meu floral, eu tenho uma linha floral, para quem não conhece, e eu sou farmacêutica, doutora em plantas medicinais e terapeuta holística. Tá? Eu não sou psicólogo, eu sou psicanalista, mas a minha formação, a minha graduação é farmácia, eu sou farmacêutica, com uma longa estrada aí de plantas, e também junto a terapia holística, muitos estudos aí com gente de ponta internacional. Enfim, só para que vocês percebem. Melicoca, que bom que se conecta aqui. Então, vamos conectar o nosso coração. E se te dá raiva, se você fica irritado, é um caminho terapêutico. É um caminho terapêutico. Obrigada, Marcos. Ai, que amor. Muito obrigada, gente. Olha o Marcos brilhando aí. Quem se sentir acolhido pelo Marcos, abraça ele. Então, o que que acontece? Lá na nossa primeira infância, lá na raiz da nossa ansiedade, por exemplo, um exemplo simples para todo mundo, um brigadeiro, adoro brigadeiros, adoro. Então, vamos terapizar aqui, Cris, vamos terapizar aqui todo mundo, para que a gente traga na consciência, e depois dessa consciência a gente consiga elaborar algumas coisas, porque terapia é um eterno movimento. E a terapia, existem mais de 300 linhas terapêuticas. Então, de vez em quando, a gente pode, assim, eu preciso de um psicólogo, legal, mas de vez em quando se permita ir num shiatsu, e numa terapia corporal, numa terapia sistêmica, fazer uma terapia floral. Por quê? Todo o nosso emocional, ele fica impregnado nas nossas células. Quem não tem de vez em quando uma bola na garganta, hoje aqui, quem tem uma bola na garganta que nem desce, nem sobe nem desce, fica aqui, fica e não tem nada, já fez exames e aquele negócio fica aqui. Quem tem, alguém tem isso aqui? Fica esse bolo. Então, na verdade, é uma impregnação energética celular. As nossas células têm memórias, têm memórias. Existe um livro muito bonito que eu gosto do Pearson, ele é um neurocientista,
americano especializado em transplante. E ele começou a perceber que os órgãos de pessoas transplantadas, por exemplo, uma idosa que recebeu o transplante de um coração jovem. E quando essa idosa, depois de 2 anos, essa idosa começava a gostar de heavy metal. E o idoso falando, ela nunca gostou de rock, muito menos de heavy metal. E esse médico começou a pesquisar nos pacientes dele que algumas pessoas apresentavam características da personalidade da pessoa do órgão transplantado, chama código do coração, memória do coração. Então, assim, eu gosto muito deste trabalho que olha como que o impacto celular, a pessoa recebe um órgão, se vocês não sabem assim, geralmente não se conhece, né, por questões éticas, o órgão transplantado. Poucas pessoas sabem de quem é aquele órgão, de quem é aquele doador. E com 2 anos, com aquele órgão dentro do corpo, a personalidade começa a ser um pouquinho expressada no órgão do doador. O receptor começa a apresentar um pouquinho da personalidade do órgão de quem doou. Olha que interessante. E isso fica. Eu gosto de trazer este trabalho para mostrar para vocês que a impregnação emocional, a impregnação da nossa personalidade em todas as nossas células é real. Bom dia, gente. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos falando de traumas infantis para adultos. Aqui somos todos adultos, querendo ou não, todo mundo aqui tem um pouquinho de alguns traumas, algumas feridas emocionais, que é da sensação de abandono, da sensação de humilhação, da sensação de vergonha. E isso, inclusive, impacta o nosso corpo, o volume corporal, o jeito que nós nos posicionamos perante a vida. Entendeu? Eu gosto muito dessa impregnação celular. Por isso, gente, dedinho na tela para o TikTok convidar as pessoas. Por isso que eu gosto muito da terapia floral, porque a terapia floral ela é uma terapia vibracional que com muita doçura, muita amorosidade, ela vai é o lixeirinho, sabe? Ela vai limpando essas memórias escondidas dentro dos nossos corpos, do nosso corpo, ou como fibromialgia, ou como dor de estômago, ou ansiedade extrema. Isso é uma memória celular. A ansiedade extrema, ela é uma memória celular. Uma fobia social é um trauma também. Percebe? Então, aonde o nosso corpo tem fragilidade é onde aquele alto nível de estresse na geração do trauma grudou. Aonde a nossa personalidade tem aspectos a serem melhorados, não transformados totalmente. Olá, bom dia. Mas aonde a nossa personalidade tem traços a serem melhorados para que a gente viva melhor, para que a gente não adoeça o nosso corpo e não adoeça quem está ao nosso entorno. Porque existem sim, a gente não pode ter muita. Gente, você sabe, cada dia eu tenho um cabelo, né? Ainda não fiz o coque. Quando eu faço o coque, ele fica liso. É interessante. Então, assim, é, existem casas adoecidas. Existem. Existem casas onde as pessoas se acostumaram tanto à falta de educação e respeito àquele núcleo familiar que é uma casa tóxica.
que a pessoa um pouco mais sensível se incomoda. Isso é um fato. Não adianta a gente achar que todos os lares são perfeitos. Não adianta a gente achar que tudo é lindo, maravilhoso. Não é. Por que não é? Porque todos nós, eu, vocês, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos, parentes, amigos, patrão, patroa, todo ser humano está numa escola chamada vida. A vida, a nossa própria vida, ela é uma escola. Alguns estão repetindo de ano, não estão aprendendo a lição, estão repetindo de ano, e outros, a partir da dor ou de uma autoconsciência, estão aprimorando. Mas até os nossos professores dentro das nossas escolas, quem seriam os nossos professores? Os terapeutas, os padres, pastores, os conselheiros, os coaches, pessoas que se acham preparados, não se acham melhores, não é melhor ou pior, presta atenção no que eu vou te falar. Existe um preparo de técnicas, existe um preparo de rotinas, de metodologia para que esses professores ajudem outras pessoas, mas não quer dizer que estes professores estão fazendo a lição da vida com excelência. Existem alguns professores que se colocaram nesse papel de professores, mas precisavam repetir um pouquinho a lição da vida, um pouquinho a lição, às vezes, da ética, do respeito ao próximo, do amor, ao tocar uma alma ferida. Um exemplo muito chocante hoje em dia: os médicos. Existem médicos e médicos. Existem médicos que, por algum motivo interno, porque essa ética ela é interna, não respeitaram os seus pacientes. Então a gente coloca a nossa vida na mão de alguns profissionais, mas esses profissionais não estão totalmente adequados para cuidar da gente. É por isso que eu sempre chamo a atenção que nós somos responsáveis pela nossa vida. Eu sempre falo, discuta com seu médico. Quando as pessoas mais fixas, vamos dizer assim, escuta, quando eu falo discuta com o seu médico, não é para você brigar, discutir, xingar o seu médico, questione o seu médico sobre os procedimentos. Eu sempre falo, eu tenho um vídeo lá no YouTube que eu falo isso. Vai fazer uma cirurgia, vai fazer um procedimento grande, pegue outra opinião. Pegue outra opinião, porque ninguém é dono da verdade. As pessoas também são falhas, porque de médico a simples mortais, todo mundo está na escola da vida. E o que coloca a gente numa situação de um pouquinho mais consciente são as escolas filosóficas que seguimos. Então, tem escolas filosóficas que acham que tem que torturar o ser humano. Existem escolas filosóficas que já acreditam no amor, na doçura, no autodesenvolvimento. E nós temos que perceber essa escola filosófica. Fúvia, o que isto tem a ver com trauma? Tem tudo a ver, porque, olha, vamos trazer tudo na nossa consciência. Aqui temos, em média, 51 pessoas que provavelmente têm alguma tristeza lá da primeira infância. Mas eu gostaria de trazer para nossa consciência que os nossos pais, quem aqui tem mais de 40 anos? Os nossos pais, raras exceções, quando nos levavam
no pediatra, o pediatra instruía os pais a deixar a criança chorando no berço. Então, e até hoje, algumas pessoas mais antigas, até os jovens mesmo mais endurecidos nessa filosofia de que a criança ficará mimada, a criança ficará mal acostumada no colo materno, no aconchego familiar. Então, para ajudar a criança, chorar abre os pulmões, chorar não mata ninguém, limpa o canal lacrimal, esses absurdos. Então, essa filosofia, sim, é verdade, essa filosofia de que deixa a criança chorar, senão ela vai ficar mimada. E hoje existe uma linha de desenvolvimento humano. Eu estudo muito a questão do desenvolvimento humano, até porque eu tenho uma criança de 4 anos, eu pretendo errar menos. Não quer dizer que eu serei perfeita, é a questão de que é uma busca do errar menos, a partir da filosofia que toca o meu coração, que é a doçura, o respeito e a ética. Este é o pilar da minha vida. E eu faço isto com a minha filha, não só com vocês. É sempre o respeito, a ética e o amor, a doçura, tá? Então, o que que acontece? Nós somos crianças que temos a sensação de sermos abandonadas no berço. O Lipe, obrigada, Lipe. Obrigada pela rosa. Então, nós temos essa sensação de abandono. A maioria de nós que a gente nem sabe. Não, eu sou farmacêutica, doutora em plantas medicinais e terapeuta holística, psicanalista. Mas a minha graduação é em farmácia, eu sou terapeuta também a partir de cursos livres. Então, mas sou educadora porque eu dou cursos a partir da minha filosofia, tudo. Eu tenho os meus terapeutas. Tenho os meus terapeutas florais, tá? Então, o que acontece? Tem uma psicóloga, para quem está aí nesta empreitada de desenvolvimento humano, desenvolvimento cerebral de crianças, existe uma psicóloga chamada Márcia Tozin. Eu não encontrei ela no TikTok, mas ela está no Facebook e no Instagram. Márcia Tozin com S, tá? E eu sempre bebo ali naquela água, porque tem até outra médica que estudou lá na UFRJ também, que eu também sou cria da UFRJ, e no Rio de Janeiro. E agora eu não me lembro o nome, mas enfim. A Márcia Tozin tem ela lá. Então, nós somos crianças dessa geração de que os pais choravam juntos. Os pais ficavam alguns muito chateados também. Mas o que eles falavam? Poxa, mas o pediatra. Eu ouvi de um colega que estudava desenvolvimento humano, que quando a filha dele fez 7 anos, ele colocou a menina tirou a menina do berço do quarto, colocou no quarto dela, ela gritou a noite inteira até que dormiu de exaustão. O que é este gritar de exaustão da criança? Não importa a idade que esta criança tenha. O que gera nessa memória celular esse estresse químico? Imagine um estresse químico de um bebê, de uma criança chorar por incômodo, por alguma coisa, por medo, mesmo um bebê. Imagine chorar num quarto escuro e ninguém ir lá acolher. Ou demorar muito para ir lá acolher. Imagina.
o estresse químico, metabólico, a impregnação celular deste corpinho de que eu não posso contar com ninguém na vida. Essa resposta celular que nós crescemos, Respira, respira, Melicoca, respira, bate aqui no timo. Então, não é porque os pais não amam aquela criança, mas um profissional, um médico que geralmente nem tem filhos, porque teoria é diferente da prática, falou para, gente, uma geração inteira, nós somos esses bebês abandonados no berço. Eu e você, nós somos esses bebês que chorou, que dormiu, exausto, tendo uma enxurrada química de que não contamos com ninguém na vida. Não contamos. Eu choro, eu estou com medo, eu estou assustado. E cadê a minha mãe que me pariu? Cadê meu pai? Cadê quem diz que me ama para me acolher, para me sentir acolhido? Quem tem bicho aqui, quem tem gato, sabe disso. Sabe disso. Que somos mamíferos. A mamãe deixa os gatos sempre pertinho, mas quando eles estão ela sempre vai acolher. Então aqui no meu consultório, nas pessoas que se conectam com o meu trabalho, que eu faço atendimento também online no mundo inteiro, que não deixa a criança chorar. Não é esse mas sabe aquele choro sofrido? Acolha, olhe, não fica falando, não chora não. Olhe nos olhinhos, mesmo de um bebê, e fale: eu estou aqui, está tudo bem, pode chorar, eu estou aqui. Acolha essa criança. E hoje vamos acolher a nossa criança, essa sensação de que fomos abandonadas no berço. E isso, qual que é olha que delícia, Gisele, que delícia. E qual que é a sensação da nossa ansiedade? A ansiedade não nasceu agora. Imagine essa enxurrada química no nosso centro emocional. Imagine, tá? Então, vamos. Fátima, eu acolho a sua dor, eu acolho a dor de todo mundo que está aqui, porque uns têm mais e esse impacto celular, para algumas coisas, gera umas feridinhas, sabe igual quando a gente cai de bicicleta? Às vezes a gente faz um machucado e não se impressiona. Por favor, não coloca rostinho chorando, porque senão o TikTok derruba a nossa live. Por favor, não coloca rostinho chorando. Está tudo bem, é só para que o TikTok não derrube a nossa live. E dedinho na tela para explodir o fofurômetro, tá? Então, nós somos filhos deste abandono. Mas não porque os nossos pais, imagina, não precisa pedir desculpa não, aqui somos todos adultos, sério, eu só estou te explicando, tá? Não tem problema nenhum. Então, assim, nós somos essa geração do deixa chorar, que aprende a vida. Gente, a vida é muito dura. A vida já é muito dura. Nós vamos aprender na vida, querendo ou não, mas quando bebezinho, quando filhote, porque sim, é filhote, a gente precisa de colo. Esse bebê precisa de colo. A minha filha, ela trabalhava comigo no sling. Eu ia atender presencialmente antes da pandemia, né? Que não tinha o coronavírus, então eu atendia presencialmente. Ela ficava comigo no sling. Ela começou a crescer, bebezinha, ela começou a crescer um pouquinho, ela ficava embaixo da maca, sempre comigo, sempre.
E quando ela fazia mamãe, mamãe, eu pedia licença para o cliente, eu falava só um minutinho, e ali eu olhava assim, meu amor, olhando nos olhos dela, e não, ai, tô atendendo, espera um pouco. Não é assim. Eu pedia licença ao cliente, até porque quem ia no meu consultório sabia que a rotina do meu consultório era esta. Porque eu só atendia presencialmente, online não, online vem mais pessoas avulsas. Mas o presencial eu só atendo por indicação. Eu não atendo pessoas que não vêm por indicação e que não conheçam o meu trabalho. Então a pessoa ela já vem avisada mais ou menos como é a rotina do meu consultório. Isso é uma escolha minha, não é nem certo nem errado, é uma escolha minha, porque eu também preciso me proteger, vamos dizer assim, tá? É só uma questão pessoal minha. Então eu não atendo pessoas avulsas. Ah, passou na rua, viu uma plaquinha e entra. Aqui é só por indicação, só por indicação. Mas tudo bem. Então a pessoa, ela sabia a rotina do meu consultório e sabia que tinha um bebezinho ali que de vez em quando eu parava para, olha, ela está com sede, aqui sua água. Eu amamentei a minha filha até os 2 anos. Então quando ela precisava, que ela estava muito nervosa, eu pedia licença. Geralmente eu trabalho com mulheres, atendo homens muito esporadicamente, e são homens que vêm dessas mulheres, ou o pai, ou o marido, ou o filho, entendeu? Então, o meu consultório ele é muito feminino. Então, eu falo, olha, dá licença, eu vou amamentá-la um pouquinho para ela se acalmar, mas isso era esporádico. Mas o que eu quero falar com vocês é o acolher a criança quando ela precisa. Ela não tem cognição, o cognitivo dela não tem essa questão de que mamãe está trabalhando. Ela tem do tipo, ai, quem que é essa que está tirando a atenção da minha mãe? Eu dava palestra, a Maria Guilhermina ia de colo em colo. As pessoas amam quando ela vai. Agora com a pandemia eu parei de dar palestra, né? Lógico. E vamos voltar só no ano que vem. Esperar realmente acalmar, né? E ela vai de colo em colo, ela conversa, ela pergunta o nome. E ela é tão interessante que ela olha para as pessoas nos olhos. Qual é o seu nome? E nós não temos esse hábito. Nós adultos conversamos com as pessoas sem olhar para elas. E nós achamos isso tudo bem, mas não é tudo bem. A pessoa está conversando com a gente, nós precisamos olhar para aquela pessoa conversar com a gente, não é verdade? E isso vem dos reflexos do nosso abandono no berço, tá? Vamos acolher a nossa criança. Vamos trazer para a nossa consciência do tipo, Fúvia, mas a minha mãe nunca me deu carinho, eu sinto falta do colo da minha mãe, porque ela está repetindo um comportamento aprendido. Ela também não teve o carinho da mãe dela, ela também não tem não teve o colo da mãe, então ela não passa aquilo. E o que é legal hoje da internet? A internet tem muita coisa bagunçada? Tem, mas tem muita coisa boa? Tem também. A gente que ajusta a nossa frequência aonde nós vamos nos conectar, numa coisa legal ou numa coisa muito chata, não é verdade? Ou em algo que não acrescente em nada. Então, o fruto não cai longe do pé. Não cai. Então, por mais que a gente reclame de alguns comportamentos dos nossos pais, se nós não prestarmos atenção, nós vamos fazer igualzinho, igualzinho. A música da Elis Regina já falava lá como os nossos pais. E é exatamente isso. Por quê? Comportamento, ele é aprendido na vivência, no dia a dia. Então, se tem algo que você não gosta, se tem algo que você não se conecta,
que você acha inadequado, não é odiar o pai e a mãe, mas falar: poxa, eu quero fazer diferente, eu posso fazer diferente. Percebe? Então, assim, sair dessa questão dos culpados é muito interessante para nós. Se a gente, como adultos, se a gente sai dessa energia, desse aspecto de que eu sou assim por culpa dos meus pais, quando a gente culpa os nossos pais, nós ainda estamos muito infantilizados. Nós ainda não estamos abertos a uma vida totalmente adulta, tá? Eu não uso a palavra perdoar, Célia, porque o perdão, quando eu peço perdão a alguém, eu exijo que aquela pessoa me perdoe e vice-versa. Mas a compreensão de que os nossos pais são adultos tão falhos, tão cheios de dores como nós, é libertador. Olhar para o seu pai, olhar para a sua mãe e perceber que se nós adultos somos confusos, temos as nossas dificuldades, eles também têm. Então eles não são perfeitos. Temos a ilusão, gostaríamos que eles fossem perfeitos, mas não são. E por mais incrível que pareça, eles fizeram o melhor deles. Porque é como nós sempre estamos, quem é pai, quem é mãe sabe disso aqui, nós sempre estamos fazendo o nosso melhor. Mas às vezes o nosso melhor não atende à expectativa do outro. É como se eu só tivesse milho e a minha filha precisasse de feijão. Mas eu só tenho milho. Eu estou enchendo o potinho dela de milho, mas ela está pedindo feijão. Mas eu não tenho feijão para dar. Eu só tenho milho interno. Mas ela, mãe, eu cansei de milho, eu preciso de feijão. E como que a gente faz como adulto? Ah, ela está precisando de feijão? Então eu vou plantar, eu vou cultivar este feijão em mim para poder doar um pouquinho deste feijão a ela. Eu não posso dar este feijão, eu não pude compreender, eu não compreendi que ela precisava de feijão e eu só dei milho. Ela, quando adulta, terá a capacidade de buscar o feijão que eu não pude dar. Tá sacando este exemplo? Eu não consegui plantar o que está tudo bem. Não somos perfeitos. Eu não vou conseguir, mesmo com todo estudo que eu tenho, eu não vou conseguir gerar um ser pleno de tudo só com o que eu dei. Ela terá a função dela quando adulta, buscar aquilo que lhe falta. Porque eu fiz o meu melhor, mas se eu faço tudo para ela, ela não tem nenhum trabalhinho de se auto-aprimorar, ela não avança na vida. Se eu for uma mãe perfeita, eu impeço a minha filha de crescer na vida. Mas presta atenção no que eu vou falar agora. Mas eu posso ser uma mãe menos danosa. Eu posso ser uma mãe amorosa, onde eu não cause traumas, ou os traumas sejam leves, porque essa questão do trauma também vai depender da interpretação dela. Eu vou dar o exemplo daqui a pouquinho. Então, assim, eu não sou perfeita, eu faço o meu melhor. Mas o meu melhor pode ser que falte algumas coisas para ela. Ela, quando adulta, terá a função de buscar aquilo que não recebeu de mim. O que está tudo bem. E é lindo assim,
porque é assim que a nossa vida vai se encarregando de viver, que vai se encarregando da gente melhorar. E quando a gente faz terapia, quando a gente tira essa lembrança química desse abandono do berço, vamos dizer assim, nós conseguimos olhar para os nossos pais com mais amorosidade. E quando nós conseguimos olhar para os nossos pais com mais amorosidade, a relação fica um pouco melhor. Mas outra coisa, não foi criada uma relação de amizade. A gente tem que sair da ilusão de que eu não sou amiga da minha mãe, eu não consigo conversar com ela. Está tudo bem. Gente, aguinha, todo mundo bebendo água. Vamos dar dedinho na tela para o fofurômetro explodir? Eu vejo aqui os coraçõezinhos subindo, é muito legal. Então, trauma infantil. Então faz um cafezinho. Cheirinho de café sempre alegre. Trauma infantil vem do trauma, vem do não acolhimento da família, mas alguns traumas pode ser da nossa compreensão da vida. Por exemplo, vou dar um exemplo da minha rotina. Eu trabalho com Maria Guilhermina desde a barriga. E ela já foi com muita palestra comigo, ela já foi, já participou de muito atendimento. Hoje ela fica numa salinha vizinha da minha, então eu consigo, mas de vez em quando ela vem aqui e tal. Quem está aqui mais tempo sabe disso. Ela, quando ela crescer, ela pode virar para mim, é uma possibilidade de falar assim, gente, é só bate na tela assim, ó, na minha testa com o dedinho. Aí você vai ver a barrinha fazendo, explodindo o fofurômetro. Vai fazendo assim, ó, na minha tela, com o dedo mesmo, é o dedinho na tela. Aí vai espalhando. Então, assim, eu faço o meu melhor para minha filha. Ela não fica sozinha. Mas ela tem 4 anos. Ela já falou para mim assim: você está me deixando sozinha para ir trabalhar. Eu trabalho em casa. Mas ela já ficou aborrecida em algum momento de eu atendendo. Olha, eu vou atender por 1 hora, 2 horas. Então você vai ficar aqui, qualquer coisa, eu venho te ver. Ela, você vai trabalhar e vai me deixar aqui sozinha? Aí eu falo, você não está sozinha, eu estou na sala ao lado. Percebe que é uma possibilidade de quando ela crescer, falar para as amigas dela, falar para o companheiro, para o pai dela, do tipo, a minha mãe trabalhava e me deixava sozinha numa sala de brinquedo. E na minha cabeça eu estou fazendo o meu melhor. Ela está assistida, está em segurança, não está abandonada de forma alguma. Mas como ela vai compreender isso diz respeito a ela. Como ela pode dizer para as amigas, no adulto, nossa, a minha mãe trabalhava em casa, eu viajava com ela quando ela dava curso, eu ia com ela no correio, eu ajudava ela a fazer os pacotes. Como também pode ter isso. Como ela vai entender esta dinâmica diz respeito a ela, a personalidade dela, percebe? Então, às vezes, a nossa sensação de abandono é porque a nossa mãe precisava trabalhar também fora. A vida não é fácil. Então, os pais trabalhavam fora para ter o que comer. E essas, poxa, eu ficava sozinha o dia inteiro. Olha que perigo, como que minha mãe conseguia me deixar sozinha? Ela não tinha escolha, percebe? É a questão do não ter escolha. A gente julga muito sem perceber a dinâmica da vida. É claro, poderia bater menos? Poderia. Poderia acolher mais? Também poderia. Mas hoje, como adultos, nós
né? Como adultos, estamos aqui para nos acolher. A gente se acolhe. E quando a gente se acolhe, a gente acolhe a nossa criança, entre aspas, faz as pazes com a mãe e com o pai. A pessoa que falava que era chamada de apelido a vida inteira, desde pequenininha, como é que ela falou? Negrinha chorona. Olha o tamanho do meu nariz, olha a minha juba. E eu era magérrima, então assim, era pau de vira-tripa, nariguda, o nariz chega antes, dentro da própria família. A minha avó teve 13 filhos. Ela só não colocou apelido, se não me engano, em 2, 3. O resto, todos tinham apelidos, todos. E não eram apelidos legais, não eram. Era sempre um apelido que reforçava algum defeito da aparência, da personalidade, entendeu? E eu tenho uma sensação, uma impressão de que a minha avó sempre foi muito amorosa comigo. Eu tive uma avó que os meus tios não tiveram como mãe. Percebe a questão? Por quê? Era uma época que tinha que ser duro para educar, para todo mundo ser pessoas de bem, você tinha que ser duro. A minha avó não precisava me educar, ela podia me amar livremente. E eu recebi este amor totalmente livre. Eu tive coisas da minha avó que eu tenho certeza que nenhuma filha teve. Ah, muito obrigada. Odinilra, como é que chama? Muito obrigada, gente. Odinira brilhando aí na tela. Adoro rosas. Quem se sentir aí acolhido, sentir a mesma vibração da Odinira, segue ela lá, tá? Então, assim, muito obrigada pelas rosas. Eliane, muito obrigada. Gente, dedinho na tela. Muito obrigada. Estão compreendendo a questão do trauma infantil? Estão compreendendo que eu não estou falando que o seu trauma é bobagem? Eu não estou falando que você sofre, que você tem ansiedade hoje à toa. Eu não estou falando isso. Eu estou mostrando o trauma de uma outra perspectiva. Lógico que existem os traumas, as feridas extremamente doloridas de pessoas dos abusos. Lógico, eu não estou entrando nessa profundeza, eu não estou entrando nesta tragédia, porque é uma tragédia. A pessoa que está para te acolher, te machucar tão profundamente. Eu não estou entrando nesse aspecto. Eu estou entrando no aspecto das pessoas que tiveram uma infância razoável, com traumas tristes, sim, mas o outro aspecto de que a pessoa ferida fere o outro. É sempre assim. Uma pessoa ferida fere o outro. Uma pessoa curada, ela é capaz de curar muito do seu núcleo familiar. Por isso que terapia é importantíssimo. Aí eu recebo muitas mensagens tipo, Fúvia, essa terapia é boa, essa terapia serve. Eu falo, gente, terapia tem que tocar o teu coração. Eu não posso falar qual é a melhor terapia, qual é o melhor terapeuta para você. A terapia precisa caber no seu bolso, você precisa se sentir respeitado e aquela técnica precisa falar no teu coração. Não adianta nada eu te indicar uma terapia da qual você não se sente acolhido. Não adianta, percebe? É diferente da terapia floral, que são gotas, que, por exemplo, este daqui do Bons Sonhos, que tem tanto elementos de trauma como de depressão. É interessante, né, Gisele? Se curar para curar a sua família. É muito legal. Viver melhor essa questão da cura. Estes vidrinhos aqui, você pode pôr
na água da casa. Eu trabalho com mulheres e muitas dessas mulheres de violência doméstica. E algumas mulheres, bom dia, e algumas mulheres não querem se separar. Elas não, assim, é um ambiente tenso, mas elas não estão dispostas a se separar por várias questões. A gente não está aqui para julgar ninguém. É uma escolha dela. A gente está aqui para apoiar, para às vezes trazer para a consciência de que é um risco eminente ou de que ela pode ajustar aquela casa, mas quando ela precisa se fortalecer. Até para tomar uma decisão drástica, ela precisa se fortalecer. Aí ela coloca o floral na água da casa inteira. Por quê? Não é só o marido que está adoecido, a casa inteira está adoecida, inclusive os filhos. Inclusive os filhos. Percebe? Então, a casa tensa, a casa cheia de briga, de discussão, de tensão, adoece o nosso corpo, adoece o nosso pescoço, adoece o nosso coração, nós ficamos tristes, adoece o nosso estômago, o nosso intestino, a vesícula, entende? E às vezes fala, nossa, mas eu não consigo me mudar, até por questões financeiras. E está tudo bem, mas se você se fortalece e você começa a adoçar o teu ambiente com floral, com aromaterapia, eu sempre falo, leva um vasinho de alecrim. Fica salvo assim, Gisele, lá no YouTube, Full Terapia, tá? Aí você pode compartilhar com todo mundo. Tem muita coisa legal lá no Full Terapia. E eu gostaria que vocês assistissem um vídeo chamado Honrar Pai e Mãe. Olha o mandamento que interessante. Honrar pai e mãe é diferente de amar pai e mãe. O mandamento, para quem é cristão, o mandamento não é amar pai e mãe. Já pararam para pensar isso? Não é amar pai e mãe, é honrar pai e mãe. É uma sutileza, gente, muito interessante. Muito interessante, que é amor. Amor envolve respeito mútuo. Amor envolve admiração. Eu amo aquilo que eu admiro. Aquilo que eu admiro, eu amo. Não é verdade? Mas o honrar pai e mãe é perceber que se eu estou aqui, se você está aí, nós viemos de dois seres, às vezes muito conectados, às vezes por acidente. Mas para algumas filosofias não existe acidente no universo. A vida é como tem que ser. Tudo bem? Está fazendo sentido? Vamos fazer um exercício para acolher a nossa criança interior? Todos bem? Respira. Vamos bater aqui no nosso timo, que é o nosso centro de tristeza, tá? Essa conversa terapêutica é sempre para trazer para a consciência, a partir da consciência, faz uma liberação química e vai transformando algumas coisas dentro da gente. E aí nos dá força, te dá força para você buscar outros caminhos, buscar terapia, aquilo que te acolhe, aquilo que te acolhe. Até para quem está depressivo, para quem está muito triste, até um shiatsu é altamente terapêutico. Então, assim, a pessoa não quer ir no psicólogo, mas ela aceita fazer uma drenagem linfática. Drenagem linfática é altamente terapêutica. Por quê? Vai passar nos pontinhos. Oi, bom dia. Vai passar nos pontinhos da impregnação da tristeza, da raiva no nosso corpo, que funciona como interruptores. Nós temos esses pontinhos de tristeza, de raiva. Então, uma drenagem linfática vai liberar
mesmo inconsciente, um pouquinho dessa tristeza, dessa química aprisionada dentro das células, tá? Aqui eu recomendo muito essas técnicas corporais, shiatsu, drenagem linfática, e também recomendo, lógico, o meu floral, que eu desenvolvi o floral, é um floral sistêmico, tem para 6 dores, tem para 6 feridas emocionais, e lá no site floralfcore.com você escolhe o melhor para você. Para traumas de infância, você dá para casa inteira, até a criança pode tomar, é o tratamento Coragem. Coragem. A casa inteira toma, o pai, a mãe, quem morar na casa, a avó, dá para a casa inteira, tá? Vamos fazer o nosso exercício de traumas? Então, aqui, ó, bate aqui, porque aqui no timo está a nossa glândula da felicidade, e quando a gente fica triste, ele fica bem diminuído, e quando estamos contentes, ele amplia de tamanho. Então, dá tapinha aqui. Onde dói, você fica um pouquinho. E olha, é com amor, não é com raiva, não. É sempre com amor, com muita amorosidade, tá? Junte as mãos. Vamos lá, vamos acolher a nossa criança ferida. Ai, Fúvia, eu não tenho. Acolhe assim mesmo. Vamos lá, senta, endireita o corpo. Se tiver deitado, tudo bem, pode continuar deitado. Você vai colocar as costas das mãos, olha, dedão, tá vendo aqui? Costa com costas. Ó, vai girar como se fizesse uma borboleta. Junta os dedos e traz para dentro. Você está fazendo um nó para mimetizar um abraço que te faltou lá na tua infância. Então você vai ficar um pouquinho de um lado. Vamos começar com a nossa mãe que nos pariu. Falar: mãe, mãe, você é minha mãe, eu sou a sua filha. Você não é uma mãe perfeita, mas é a minha mãe. Eu te aceito como minha mãe, me aceite como sua filha. Sinto muito, por favor, obrigada, sim. Respira, fica um pouquinho. Se nina um pouquinho ali, ó. Se nina um pouquinho. Respira. Se tiver vontade de chorar, pode chorar. Se precisar falar: mãe, 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 eu sou a sua filha. Você é a minha mãe. Obrigada por ser a minha mãe ideal, a minha mãe real. Porque a gente entra no ideal para ir para o real. Obrigada por ser a minha mãe ideal. Aí você respira e fala: obrigada por ser a minha mãe real. Por favor, sinto muito. Obrigada, sim. Respira. Vamos para o outro lado, para o pai. Pai, por favor, pai. Pai, eu sou a sua filha. Você é o meu pai. Respira. Obrigada por ser o meu pai. Não um pai perfeito, mas um pai real. Aí a gente vai entrar no ideal para ir para o real, tá? Respira. Obrigada por ser o meu pai ideal. Obrigada por ser o meu pai real. Por favor, sinto muito. Obrigada. Sim. Respira. Para quem precisar, pai, por favor, pai.
Pai, eu sou a sua filha, você é o meu pai. Me aceite como sua filha. Eu te aceito como meu pai. Por favor, sinto muito. Obrigada. Sim. Respira. Vamos dar uns tapinhas aqui na cabeça, na fronte, olha, embaixo dos olhos, aqui no timo. Solta os braços. Este autoabraço está lá no YouTube, um vídeo chamado Autoabraço, tá? Estão todos bem? Melicoca está aqui? Estão todos bem? Dá um calorzinho, né? Às vezes um calorzão. Este é um exercício relativamente simples. Célia, tá tudo bem? Todos bem? Dá um calor bom, né? Não tem problema, Melicoca. Se chorar, tá ótimo, é bom chorar. Chorar faz bem. Quando é um choro de alívio. Quando a gente faz essas dinâmicas e a gente se permite limpar um pouco aquela química, aquela sensação presa do nosso corpo, está tudo bem, tá? Está mais leve? Estão mais leve? Sim. Só queria dizer, já que a gente já vai encerrando a nossa live de hoje, eu gostaria de trazer para consciência de que os nossos pais, eles não são perfeitos. Eles também têm a criança interior deles ferida, às vezes muito ferida. Eu não estou justificando a violência sofrida dentro de casa, porque como adultos nós temos a competência de buscar que a vida não pode ser a violência que nós recebemos na infância. Mas algumas pessoas na escola da vida estão repetindo a escola, estão repetindo a lição e ainda não conseguiram perceber que pode ser diferente. E nada, gente, nada altera o fato da nossa origem. Se a gente tenta apagar um lado, ou pai ou mãe, é um apagar de nós mesmas. Percebe? Então, assim, acolher não é amar, não é amar. Presta atenção. Acolher, honrar aquilo que foi feito de nós, um pai, uma mãe e nós. Não tem como separar. Eu tenho muita raiva do meu pai. Eu vou te dar uma notícia: quanto mais raiva do seu pai você tiver, mais você se maltrata. Que é quando a gente às vezes entra num vício, o corpo começa a precisar ficar mais pesado para se sentir pertencente, entendeu? Então, assim, não são perfeitos, às vezes são bem feios, sim, às vezes são bem tóxicos, sim, não são perfeitos. Eu não estou falando para você conviver com eles, eu estou falando para você celularmente compreender que eu vim disso daqui, eu vim do meu pai, eu vim da minha mãe. E está tudo bem. O que eu posso fazer com isso daqui? Eu sou isso, eu recebi isso celularmente. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Porque se você não é melhorar a vida deles, você melhorando a sua vida, você melhora a vida até para os seus filhos. A gente tem a ilusão de achar que o dar para os filhos, dar roupa, dar o melhor colégio, dar o melhor brinquedo, vai fazer diferença na vida dos filhos, mas não faz. O que faz diferença na vida dos filhos é a gente se curar,
Quando eu me curo, quando eu saio da necessidade da minha criança ferida de exigir carinho, de exigir afeto, de viver a vida como se tudo me ofende, tudo, muito melindre, eu não ajudo os meus filhos. Agora, se eu invisto dinheiro, ao invés de dar uma roupa nova por mês para eles, eu invisto dinheiro para me curar, para olhar para as minhas feridas, eu estou libertando os meus filhos de passarem pelos mesmos traumas ou da mesma profundidade de traumas que eu. Se eu me curo, eu estou olhando para mim, eu estou curando um pouquinho aquele pai, a mãe também sofrida, e estou libertando os meus filhos de viver essa intensidade de trauma, porque, gente, somos plantas, somos árvore, e a árvore, ela sempre é igual à mãe. O terreno é muito árido, o terreno é propício, mas a essência é da semente que gerou. Nós viemos de duas sementes. Entendeu? Sim, então assim, se acolha, Zélia, se acolha, Zélia, cure você mesmo. Mime você, a sua criança, e mostre para você, para sua criança, que você venceu. Você está aqui. Se você está aqui, ela venceu. Porque o passado, gente, o passado não se altera. A gente não tem uma borracha para ir lá e apagar o passado. O passado é triste, o passado é pesado, mas ele faz parte da nossa história. Então, se harmonizar, olhar para o passado e falar: foi difícil, mas eu venci. Foi difícil, não foi fácil, me machucou muito, mas eu venci. É libertador. Eu falo muito que escolher ser feliz também é uma escolha. Escolher ser feliz apesar de tudo. Apesar de tudo, eu escolho ser feliz. Apesar de tudo. Estão todos bem? É um assunto muito profundo, mas eu sempre escolho a doçura, a leveza para trazer essas dinâmicas que de verdade doem no nosso coração, de verdade às vezes dói até no nosso corpo, como fibromialgia, como crise de enxaqueca, de ansiedade, dor no estômago. Então, quando a gente começa a compreender essas dinâmicas, por que o meu estômago dói? Por que a fibromialgia dói? Por que a ansiedade dói? Quando a gente começa a olhar a partir da filosofia sistêmica, dessa minha linha terapêutica, a gente começa a perceber que é libertador. E se a gente. E outra, é um degrauzinho por vez. É por isso que o tratamento F-Core são 4 vidros, são degraus. Ninguém constrói uma casa pelo telhado. A gente precisa passar pelo alicerce, pela parede, para depois colocar o telhado. Por isso que é um tratamento floral. Olha que legal! Parabéns! Aí você faz a terapia, você se acolhe, você dá essa percepção para elas de que você fez o seu melhor e que a vida, o começo não foi muito bacana, mas que você pode fazer diferente, reescrever a história. O passado a gente não altera, mas a gente pode trazer leveza para o passado. E a partir dessa consciência do hoje, construir futuros melhores. Porque se a gente fica muito tenso, a gente não colhe coisas boas, a gente colhe dor, a gente colhe tristeza, sensação de abandono. Porque é muito chato conviver com pessoas que o tempo todo está cobrando, jogando as coisas na nossa cara. Chega uma hora que ninguém aguenta. É muito chato você conviver com uma pessoa que reclama de tudo, mas isso é uma dor emocional. E se ela sozinha ela não consegue se curar, o floral na água para a casa inteira faz milagre.
eu vejo milagres acontecerem todos os dias aqui com o floral e com a terapia. Mas é para todo mundo? Não. É só para quem tem a coragem de fazer diferente. É só para quem está pronto de, não, eu escolho fazer diferente. Não é para todo mundo, né? Porque existem pessoas que ainda precisam repetir aquela lição. E está tudo bem, são escolhas, mesmo escolhas inconscientes, mas são escolhas. Mas aí quando você coloca na casa, você dá a aula de reforço. O floral para a casa inteira é a aula de reforço com muita amorosidade que quem tiver disponível, quem estiver pronto, vai aproveitar mais rápido. Algumas pessoas ainda têm um tempinho para conseguir lidar com tudo aquilo para avançar na escola da vida. Vida é escola. Saúde é construção. Saúde é construção diária, escolhendo beber água e não só suco e refrigerante, escolhendo comer bem. As pessoas falam, ai, Fúvia, mas a carne tá cara. Poxa, mas você consegue um vasinho com uma hora pronobis, você consegue um vasinho com salsinha, com cebolinha, com manjericão, alecrim. São plantas-chave que fazem diferença dentro de um lar, tá? Então, assim, a vida está aqui apertadinha, a gente vê na nossa realidade. Ela começa a se expandir, a gente começa a viver uma outra realidade. Mas sempre ficar consciente de que é uma escada. E se eu estou repetindo muito a lição, se está difícil há muito tempo, o que eu não estou fazendo ou o que eu estou fazendo para não sair dessa repetição? Às vezes reclamar demais, não ser grato por aquilo que tem. Eu sou grato por aquilo que eu tenho, mas eu posso mais. Eu sou grato por tudo que eu tenho, mas eu mereço, eu quero mais. E esse querer mais é a nossa energia para melhorar a nossa vida. Estão todos bem? Todos estão bem? Célia, Melicoca, estão todos bem? Osélia está bem? Vamos encerrando, tá? Vamos bater aqui. Esta live estará de ontem também, eu vou colocar agora, eu não consegui ontem. Então, tanto a de ontem quanto a de hoje estará lá no YouTube, Full Terapia. Tem muita coisa legal lá, faz um Full Flix lá para assistir. Tem muita coisa legal. Assistam Honrar Pai e Mãe. É muito interessante essa questão do honrar pai e mãe a partir da minha visão terapêutica. Tá? Amanhã, se tudo ocorrer bem, às 8h05 e não 9 horas. Hoje teve a questão da festa aqui da padroeira e sim, eu sou devota de Nossa Senhora e está tudo bem, cada um com o seu cada um, né? Aqui não temos a pretensão de propagar a nossa verdade, apenas de trazer para a consciência aquilo que eu já estudei muito e vivi em consultório, tá? E ética e respeito. Muito obrigada, Célia. Amanhã, 8 horas. Tem muita coisa legal aqui no TikTok, no Floral F Core do Instagram. Aqui na bio, tem um linkzinho chamado Linktree. Pode clicar neste link. Ali tem o YouTube, tem o Instagram, tem muita coisa legal, tá? Amanhã, 8h05. Hoje que a gente veio um pouquinho atrasado. Melicoca, aí você assiste a gravação, tá? Eu vou te mandar um beijo amanhã virtual, aí você assiste a gravação. E um bom trabalho, um bom feriado a todos, saúde à construção. Quando a gente olha o outro, que o outro também tem as feridas, tem as dores, isso é libertador pra gente. Mas nós não somos responsáveis pelo mundo, nós somos responsáveis por nós. Então, cuide de você, cuide de você. A partir de você, o seu lar melhora.
com muita ética, muito respeito e muita doçura. E acolham as crianças, deem muito colo para as crianças. Colo só vai dar a sensação daquela criança que ela é amada, muito amada e respeitada, e amor e respeito só faz bem, não faz mal não. Amor e respeito só faz bem. Sintam-se todos abraçados e muito obrigada por vocês estarem aqui. E se tudo correr bem, até amanhã. Um grande beijo.